Meus senhoras e meus senhores, bom dia. Um grande prazer estar convosco esta manhã. Começo por cumprimentar o nosso anfitrião, o Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, João Esteves, que nos acolhe aqui nesta Casa das Artes. Cumprimento o Sr. Presidente da CIM, do Conselho Intermunicipal do Alto Minho, Manuel Batista, portanto, entidade organizadora deste evento, e também o Sr. Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil, Tenente-Coronel Carlos Alves, que, como já referido, representa também o Sr. Ministro da Administração Interna. Para além disso, queria cumprimentar todos os autarcas aqui presentes, certamente vários vereadores associados à área da Proteção Civil, mas todos os agentes da Proteção Civil aqui presentes, de diversas entidades, da GNR, Corpos de Bombeiros, ICNF, também da Autoridade Nacional de Proteção Civil, todas um conjunto muito alargado de instituições que estão ligadas a esta problemática, à problemática quer da prevenção e também do combate aos fogos florestais. Um cumprimento também à minha colega Célia Ramos, Vice-Presidente da Comissão de Coordenação, que na Comissão de Coordenação tem a responsabilidade deste dossiê. Eu gostava de vos deixar 3 mensagens, uma e que é a principal e que tem a ver com o que têm sido os nossos últimos meses nesta problemática, muito marcados pelo novo quadro legal, regulamentar e pela existência agora dos sistemas de gestão integrados de fogos rurais e por toda a dimensão de planeamento que isso nos está a obrigar, feita a partir de uma lógica territorial muito clara, envolvendo, de facto, novos agentes, e este processo no qual estamos totalmente envolvidos trouxe de um modo muito efetivo para esta realidade novos atores, nomeadamente as entidades intermunicipais, sejam elas CIMs, comunidades intermunicipais, ou as áreas metropolitanas. E nós no Norte temos as duas coisas, temos 7 CIMs e uma área metropolitana, a área metropolitana do Porto. Mas também trouxe para este processo as comissões de coordenação, porque, como sabem, nós temos 3 níveis de planeamento e de planos nos quais estamos envolvidos: os planos regionais portanto, de prevenção, que se traduzem depois em planos de ação regionais, mas também planos subregionais, com articulação muito efetiva dos municípios ao nível das sub-regiões, e depois planos municipais. Fizemos esse trabalho ao longo do último ano, num esforço muito concertado com as comunidades intermunicipais, com os municípios, também com a AGIF, que nos levou a que tivéssemos o Plano Regional do Norte aprovado aqui na região pela nossa estrutura regional a 21 de novembro e depois aprovado a nível nacional a 29 de novembro, plano que está em vias de ser publicado em Diário da República. É uma publicação que apenas atrasa mais um pouco, porque, como tem muita cartografia associada, tem um trabalho gráfico que está a ser ultimado. O Presidente Manuel Batista trouxe-nos alguns números do Alto Minho, demonstrando que esta questão, nas suas várias dimensões, a fileira agroflorestal, é muito importante para o Alto Minho, mas ela é certamente muito importante para a região Norte. Portanto, todos saberão, nós somos quase 3,6 milhões de pessoas, 37% da população, 23% do território do continente. Uma região muito assimétrica, porque temos territórios como a área metropolitana do Porto, onde temos cerca de 850 habitantes por quilómetro quadrado, o que compara com Trás-os-Montes, que é o mais demograficamente, portanto, deprimido,
com 19 habitantes por quilómetro quadrado, portanto, entre 19 e 800 temos uma variação de quase 50 vezes. A fileira florestal é importante para o Norte, 50%, 57% das empresas nacionais e 58% da mão de obra estão aqui nesta região. Somos 41% dos negócios a nível nacional e 47% do VAB nacional de valor acrescentado bruto deste setor. Setor numa fileira que vai desde a floresta aos setores do mobiliário, do papel e do cartão, portanto com grande impacto na economia. Os territórios florestais a norte são importantes, e aqui falamos quer de florestas, quer de matos, por assim dizer, e são 61% do território nacional, são 61% do norte e 23% do nacional. O Norte tem uma característica muito diferenciada dos outros territórios, já aqui referida também a respeito do Alto Minho pelo Presidente Manuel Batista, que é a dimensão dos baldios. Os baldios têm muita expressão, portanto nós temos 300 mil hectares de baldios, quase 70% da área nacional desta tipologia de espaço, e temos também uma quantidade muito significativa, 670 mil hectares de área de excelência ambiental ou de regime florestal, o que é 32% da nossa região. Portanto, isto é muito importante para o território, muito importante do ponto de vista económico, muito importante do ponto de vista de preservação da natureza, muito importante sobre o ponto de vista de vários objetivos de desenvolvimento que queremos ter. O fogo a norte tem expressão, tem muita expressão. Na última década, entre 2010 e 2019, nós tivemos 110 mil ocorrências, o que são 65% das ocorrências a nível nacional. Do ponto de vista de ocorrências, são muito significativas. Tivemos 560 mil hectares de área ardida, 40% a nível nacional. Não foram aqui que ocorreram os incêndios mais graves, mas aqui ocorrem muitos incêndios e, portanto, com um impacto muito grande. Por isso nós temos uma estratégia regional de ação, uma estratégia que procura conseguir um equilíbrio e, mais que um equilíbrio, um círculo virtuoso entre o gerir comportamentos e diminuir o risco e todo o tipo de comportamentos, seja dos diferentes tipos de cidadãos, dos diferentes tipos de atores destes processos, sejam as pessoas ligadas à atividade agrícola, sejam as pessoas que usam a floresta como lazer, mas precisamos, em paralelo com isso e em equilíbrio com isso, porque precisamos de resolver a equação financeira para dar suporte a isto, de valorizar e cuidar este território e fazer com que ele tenha rendimento. Por isso, de facto, nós precisamos de fazer aquilo que não temos conseguido fazer nos últimos anos, ou nas últimas décadas, que é ter ciclos contínuos de diminuição do risco e que isso seja totalmente integrado com um consequente aumento da atratividade para o investimento no espaço rural, porque se isso for atrativo, pois certamente resolveremos essa equação financeira do que eu falava. Por isso, os nossos planos regionais apontam grandes metas. Uma meta de passarmos nesta década para uma área ardida que não exceda os 240 mil hectares. Isto é uma redução de 50%. E eu gostaria que durante esta década pudéssemos, algures, dentro de pouco tempo, corrigir esta meta e pô-la ainda mais ousada, porque nós temos mesmo que, já vou falar disso, temos mesmo que corrigir e que diminuir os incêndios florestais na região. Temos uma meta de reduzir em 80% o número de ignições, sobretudo nos dias de elevado risco de incêndio, e temos uma meta de atingir 700 mil hectares de gestão de combustível efetiva, o que corresponde a cerca de quase 50% da área florestal que temos. Por isso temos uma metodologia na qual estamos a trabalhar, na qual os municípios, as comunidades intermunicipais estão a trabalhar, uma parceria e um
envolvimento muito grande da AGIF também, e é nesse contexto que estamos muito comprometidos e, portanto, agora que temos o plano regional de prevenção, ter também os planos subregionais e os planos municipais. Estas opções, esta ambição, todo o conjunto de ações associadas a estes planos exigem meios. Vão falar disso existem meios e meios materiais, meios financeiros, vão falar disto durante este seminário, este encontro. Há uma estimativa de um plano nacional para a década, de uma estimativa macro de um valor da ordem dos 5.000 milhões de euros, portanto, para todo o país, 5.175 mil milhões de euros para valorizar os espaços rurais, para cuidar dos espaços rurais, para modificar comportamentos, para gerir o risco eficientemente. O Norte, devido àquilo que é e aos números que eu partilhei convosco, corresponde a cerca de 58%, 59% deste esforço, e por isso reivindica que neste plano tenha uma dotação de cerca de 1,9 mil milhões de euros, o que são verbas muito elevadas. Como é que estas verbas serão conseguidas? Elas serão conseguidas de diferente maneira, sobretudo através de três linhas principais. O PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que tem dotações significativas para neste domínio, em meios para a proteção civil, seja para a NPC, para a GNR, para programas de sapadores florestais do ICNF, portanto, de vária natureza. Também através da PAC, da Política Agrícola Comum, e também através dos planos regionais, e nomeadamente do plano do Programa Regional do Norte. Devo-vos dizer que os programas regionais são as verbas mais diminutas neste pacote. O Norte tem, de facto, na sua OP2, no seu objetivo de política ligado ao ambiente, uma dotação de 137 milhões de euros para proteção civil e gestão integrada de risco, mas também inclui adaptação a alterações climáticas e gestão de recursos hídricos. 137 milhões de euros em qualquer lado do mundo é muito dinheiro, mas 137 milhões para 7 anos e para toda a região norte é certamente uma verba que terá que ser gerida com muito critério e muito integrada com os dois outros programas que falei. Destas verbas e desta verba da região norte haverá inclusivamente uma parte dela, 35 milhões, que será desde já contratualizada com os municípios ou com as estruturas intermunicipais e, portanto, que será gerida diretamente pelas CIMs ou pela área metropolitana do Porto. E, portanto, esta questão da prevenção e dos planos regionais de prevenção dos fogos rurais e depois dos respectivos planos subregionais ou municipais foi alvo também de uma iniciativa recente que teve lugar em Guimarães e contou com a presença do seu Ministro da Administração Interna, da Ministra da Coesão Territorial e da Ministra da Agricultura. Volto a dizer, é algo em que estamos muito empenhados e certamente que dominará a nossa agenda durante os próximos meses. Mas, além disso, o Norte também está muito empenhado em conseguir evoluir para ser uma região neutra do ponto de vista de carbono. Quer fazê-lo ao longo desta década, ou quer dar passos muito significativos ao longo desta década, isso porque quer ser uma das primeiras regiões a antecipar as metas europeias e tem condições para isso, quer pelo nosso perfil de produção de energia. Somos uma das regiões onde a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis é mais significativa. Somos uma zona industrial, muito industrial, mas onde as boas práticas de consumo e de gestão elétrica já vão ganhando o seu terreno, o seu espaço, e temos um território, portanto, capaz
do ponto de vista ambiental, com todas as áreas florestais ricas que falei, ser capaz de também ter sequestro de carbono, ou de carbono. E sobre este ponto de vista eu gostava de partilhar convosco algo em que temos vindo a trabalhar, que anunciámos numa primeira mão sexta-feira passada num evento com o Sr. Ministro do Ambiente, mas que muito brevemente tornaremos esses relatórios públicos. O Norte, ao longo dos últimos 10 anos, teve uma média de emissões, portanto estimamos, de toneladas de carbono equivalentes da ordem dos 22 mil milhões de toneladas. Destes 22, portanto usemos o número 22, 13 são a parte urbana ou industrial, os automóveis, a indústria, 2,8 é a agricultura, e a agricultura é fundamentalmente as emissões feitas pelos animais, sobretudo os bovinos, mas 5,7 são os incêndios. Os incêndios são 25% das emissões de carbono da região. E por isso nós queremos ter uma região neutra. Vamos mesmo ter que diminuir drasticamente os incêndios, porque os incêndios são extremamente negativos do ponto de vista de emissão de CO2 e, portanto, mas além do que emitem, destroem a biomassa que é capaz de fazer sequestro desse carbono, e mais do que isso, porque o principal elemento de sequestro de carbono não é sequer a biomassa, não são as árvores, é o solo que está nas zonas florestais, e um incêndio destrói todo esse solo e destrói o estoque de carbono que está nesse solo. Por isso, esta será uma das nossas prioridades nesta agenda que estamos a lançar e da qual vão certamente ouvir falar muito nos próximos meses, que é a questão da neutralidade carbónica, e também por isso os incêndios vão ter muito da nossa atenção. Eu falei muito da prevenção, porque esse é o nosso posicionamento. Este grupo que aqui está é certamente um grupo mais da ação e do combate. É algo muito importante, absolutamente, e sobretudo de um combate eficaz e pronto, que permita que seja feito do modo mais atempado possível para evitar que os incêndios atinjam aquela dimensão que não queremos. E por isso a minha última mensagem é para congratular a CIM do Alto Minho que pela quinta vez faz este Fire Camp, que, portanto, algo que começou há 10 anos atrás, que é reconhecidamente um evento de grande qualidade, um evento que atrai, importante para a região, mas que atrai pessoas de fora da região, atrai também parceiros, colegas de outros países. Sei que estão aqui pessoas da Galiza, de outras regiões de Espanha, do Brasil, a quem também cumprimento e saúdo, e portanto está de parabéns acima do Alto Minho por este evento, e também não me quero despedir sem agradecer a todos vós o trabalho que fazem nessa difícil e complicada e arriscada e tecnicamente exigente atividade de combate aos fogos florestais. Por isso, a todos desejo-vos que o ano de 2023 seja um bom ano para todos nós, e também no domínio da vossa atividade, que consigamos que haja uma diminuição efetiva de eventos de área ardida e de emissões de carbono associada a este flagelo que sabemos. As mudanças climáticas com certeza vão provavelmente tornar trabalho e modos de atuação ainda mais exigentes. A todos, muito obrigado e continuação do meu trabalho.